Bom, estamos aqui numa live de segunda-feira, a chamada Confrapapo, que a gente espera alguns minutinhos para começar, para todo mundo nesse charme curitibano dos só mais 15 minutos poder entrar, mas a gente usa em 5 e 6 deles. Pergunta para os amigos se dá para ouvir bem o som. Pessoal, vocês que estão entrando agora, muito boa noite para vocês. Estão nos ouvindo bem? Me respondam, por favor. Estou aqui com duas figuras emblemáticas, um calouro nas nossas lives aqui, mas a Janaína já é prata da casa. Abordando diversos assuntos. Jana é multifacetada, né? Mãe, arquiteta, vários segmentos de trabalho, né? Já se formou há mais de 2 anos, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pessoal, Mas parece que faz, né? Como o tempo passa, a gente não percebe. Monique, você está me confirmando que está o som bom, é isso? Oi, Monique. Ah, eu acho que a Monique, ela sempre está aqui. Adoro ela. Ela é uma querida mesmo. Ela está sempre recente na presente. compra, Recente na compra, mas sempre super atuante, né? participativa. Uhum. Super, né? Legal. Boa noite, dá para ouvir bem sim. Perfeito. Então, deixa eu começar a cumprimentar uns cavaquinhos aqui. Tá falando que agora você está com o meu celular, não sei. Daniele FM, bem-vinda. Andressa Munoz. Monique Barreto, minha amiga que sempre está aqui com a gente. Bruno Moraes. Trabalhou comigo. Ana Leal. Ana Leal, que está nos bastidores. Vem dar um oizinho aqui. Ela é tímida. Tina. É. Bruna que não me pareceu, hein? Só que não. Ai, boa noite, Alexandre Trento. Acho que foi meu calouro, Alexandre Trento, arquiteto extremamente competente. Monique já dizendo oi novamente. Já começamos. Isso aqui é um bate-papo sempre muito solto, pessoal, que a gente conversa com os grandes. Eu sempre converso com os grandes, faço questão, beleza? Aí você cresce aí, tá? Porque essa mulher... É gigante. Gigante! Olha, Moreira Anciane, tudo bem? O Instagram tem esse negócio, né? Que às vezes a gente tem um 1712B2, é o meu. Pô, fica difícil, né? Mas daí vocês vão se identificando e a gente vai conversando e se descobrindo, né? Esse novo modelo que a pandemia nos trouxe a real oportunidade de não perder, e a gente não deve perder o contato tete a tete, pessoal, mas a gente pode ampliar e falar para grandes públicos à distância. E poupou muitas coisas. A gente reaprendeu um novo modelo de sorrir e falar com alguém que está em Pindamonhangaba, Borrasópolis ou Cancún, né? Montreal. Ou Montreal, já estive lá, adoro. É, Eu fiz a meia maratona de Montreal, foi muito legal. essa é um privilégio mesmo, essa oportunidade. Mas ainda assim nós estamos aqui os 3 reunidos e poderíamos estar em vídeo os 3. Mas eu sempre tomei o cuidado nessas lives de trazer as pessoas para próximo para que eu possa olhar para vocês olharem para mim e a gente ter as sensações, os trejeitos, as emoções e sentir o que vocês estão falando para transmitir para vocês também. Eu acho que faz sentido, não é? Total. Vamos lá, estamos aqui com a a Solange Marinelli, Carla Beide, Gui Bazo. Ó, meu filho. Seu filho, claro, né? O outro está em prova. O outro está em prova. Tati Müller. E o Gui Bazo tem que idade? 2 anos? 20 anos. 20 anos? Meu Deus, você 2 começou com 10 anos a ter filhos, né? 600. Solange Marinelli, Carla Beide, Jana lindona e talentosíssima. Quem falou isso? A Carla. Ai, cara, querida. Peter Bar, André Kluber. Kluber. Kliber. Kluber. Estagiária. Foi aniversário dela, Parabéns, André. Cíntia Almeida. Cíntia, uma hora tá ficando chata essa situação que eu sempre falo, uma hora eu vou chamar ela, que ela é de um sorriso assim envolvente. É a pessoa mais sorridente que eu conheço. Cíntia, então eu vou falar com você essa semana pra gente pensar em algum tema e planejar isso, tá bom? Falar com a Confra agora, que agora é Confrapapo, então é eu e mais alguns que tomam essas decisões, né? O troço cresceu, né?
Vamos lá, né? Lanessa Fontana, Arquite Arquitetura, Amir Chourose, Kleber Rejane. A mãe da... Tá. Bruna Kirian e A já... Bruna é arquiteta que trabalha comigo. Ó, minha família tá olha isso aí. Apoiando. Marmo Parque, Solange A minha Marinelli, marmoraria de coração. Solange da Porcelanosa e a Cíntia dizendo olá e feliz com o convite, acho. E vamos lá, Bosa Ferrarini e Lu Pavese. Muito boa noite, pessoal. Acho que cumprimentei bastante gente. Aos poucos a gente vai cumprimentando mais alguns. Estamos aqui toda segunda-feira às 20 horas para o Confrapapo. O Confrapapo não é uma coisa para a gente pagar de erudito e dar aula para as pessoas. Isso a gente faz em outros momentos de maneira mais formal. Aqui a gente bate um papo muito legal, muito solto, com pessoas que eu admiro, que eu sei que tem conteúdo, tem entrega, mas que também tem uma energia muito legal. Para mim isso é fundamental, porque quando a gente sai de casa, as pessoas fazem você. Fazem bem ou fazem mal. Então se a gente puder Captamos energias. ter a tomada de decisão e escolher bem, melhor para nós, não é? Se envolver com pessoas boas, né? Cercar de pessoas O boas. Confrapapo é um bate-papo da confraria dos arquitetos, designers, paisagistas, engenheiros, de todo esse pessoal dessa área que a gente tanto gosta, né? E esse Confrapapo, ele vem dessa confraria que tem uma história de 4, 5 anos, que começou pequeno e cresce a olhos vistos, que são de 150, 160, logo chegamos a 200 profissionais, que tem por objetivo a integração profissional, conversas, parcerias, workshops, palestras, valorização individual do profissional, valorização desse grupo que trabalha melhor junto. A gente percebe que juntos somos mais qualificados, né? Mais competentes, mais do que desejáveis, necessários. E eu hoje percebo que a Confra se torna às vezes até um selo de qualidade para profissionais de alta estirpe, de alta qualidade estar entre nós. E é o que tem acontecido, né? E amparados, né? Sempre. Amparados. Nos sentimos acolhidos. E um detalhe interessante é que a gente encontra pessoas que a gente se apaixona. Janaína, por exemplo, nós estudamos juntos. Faz pouco tempo. A verdade é que faz mais de 2 anos, faz um pouquinho mais de 20, né? E a gente sempre se esbarrava, às vezes, numa casa-cor, mas era um opa, beleza, a cada 2, 3 anos, e olhe lá. E de repente a confraria mudou essa história para a gente estar aqui trocando figurinhas, informações, afinidades e boa vontade. Legal, né? Legal. E eu tô aqui hoje com a Janaína, arquiteta, trabalha no segmento de interiores, corporativo e residencial. Mas focando no corporativo. E focando bastante no corporativo. E hoje a gente aqui está numa loja chamada Marelli, que é de propriedade. Estou aqui com o proprietário, gestor, o Adriano Scheuer. Adriano Scheuer. Alemão. Janaína Basso, na italiana, né? Bazzo. E eu... Bazzo. E eu, Leopoldo Guimarães, um portuga. E olhe lá, né? Eu sou arquiteto urbanista, comando a Amora Constrói, uma construtora que constrói casas de alto padrão e outras cositas mais. E estou aqui para conversar também com o Adriano, que é proprietário dessa loja, não é? Da loja Amarela aqui em Curitiba, exatamente. E já, gente, daqui a pouco, vamos conversar um Faz pouco. um tour, A gente vai fazer um tour, vai mostrar um pouco dessa loja que trabalha com móveis corporativos. Corporativos da marca Amarela. Corporativos da marca Amarela. E você está há 1 ano nisso. Um pouquinho. Conta a verdade, Eu gente. disse bem o Adriano, porque eu não sei se não tá baixo. Vocês estão nos ouvindo bem, pessoal? Não, é que acho que você fala mais alto, o Adriano fala mais baixo. Vocês estão ouvindo bem o Adriano, a Jana? Me confirmem para que ele responda pra gente. Fala mais alto. Fala mais casa alto. também. Isso! Então eu estava te perguntando que há quanto tempo que você está aqui? Léo, eu trabalho no segmento de corporativo dedicado exclusivamente há 20 anos. Né? 20 anos já? Estou no segmento de escritório há 25, mas no corporativo
há 20 anos dedicado, inclusive com a Marelli, 20 anos. Há 20 anos com o Grupo Marelli. Com o Grupo Marelli. Nossa, já tem uma história, né? Uma história, quase uma vida. Quase uma vida. E a sim. Marelli tem quanto tempo? 40 anos. A Marelli tem 40 anos. 40 anos. A Marelli é de onde? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Continua lá? Continua lá, tudo certinho. Tem uma grande tradição de móveis dos mais variados segmentos no Rio Grande do Sul. Verdade ou estou enganado? Caxias do Sul dentro é um polo moveleiro muito forte, né? E por essa vocação, muito provavelmente, a Marelli nasceu lá também, né? Marelli nasceu lá. E Marelli temos em Curitiba, imagino que em Caxias, né? Sim, tem. A Marelli está presente em 40 cidades 40 do Brasil cidades do Brasil. e em 3 na América Latina. Nossa! É uma empresa que tem uma expressão hoje nacional Que e legal. até internacional muito legal. É um dos principais players, né? Uma das principais fábricas do segmento. Nossa, que legal. E a gente está batendo bola aqui com a Jana e com o Adriano, porque vocês já têm uma conversa, né? Vocês, em cadeiras diferentes, digamos assim, vocês sentam confortáveis no ambiente corporativo, certo? Podemos dizer isso? Podemos. Bonita, ficou bonita a metáfora, né? É. Nossa, O mas agora, criativo, né? O rei das metáforas. Ai, ai. Mas então, Jana, você trabalha com o corporativo já faz alguns anos. Na realidade, assim, nessa trajetória, alguns poucos eu já trabalhei em várias áreas, mas eu tenho um carinho pelo corporativo. Eu acho assim que ele é relativamente mais rápido, ele é mais ágil, mais focado e eu gosto dessa dinâmica e de atender assim essa mudança que o cenário vem trazendo aí, que a gente já tem conversado, né? Esse pós-pandemia está fortalecendo esse mercado. Então, é uma área que eu tenho investido meu tempo e minha dedicação. Eu tenho percebido, Adriano, que as escolhas dos profissionais têm mudado, porque os profissionais têm sido profissionais e pai, profissionais e mãe, profissionais e, posso dizer às vezes, dono de casa. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você projetava, a Jana projetava e você entregava esse layout, entregava o teu mobiliário para um ambiente que era totalmente esparso da residência. E me parece que vem mudando, não é? Vem mudando bastante, né? Até por conta da própria pandemia, né? A Sim. situação das empresas, do home office, as mudanças que a própria pandemia trouxe para o ambiente de trabalho, né? Nós sofremos muito no começo da pandemia, o nosso mercado subiu, enquanto o residencial teve uma alavancagem muito grande, né? Hoje o que a gente observa, nós estamos até falando com a Jana, existe uma retomada do nosso segmento muito forte, porque as empresas estão de novo, né? Ou a pandemia trouxe a valorização do ambiente de trabalho novamente, em função de tudo que aconteceu, as pessoas foram para a residência e abriu muito espaço agora para elas voltarem para o escritório e precisa-se de um ambiente de trabalho diferente hoje, né? Já não são mais aqueles ambientes de trabalho, hoje tem uma necessidade um pouquinho diferente disso. E você acha, Jana, que mesmo as empresas que voltaram ao seu ambiente corporativo e não disseram, agora é home office, essas que voltaram depois desses 3 anos de mudança de mundo, incertezas, essa mesma empresa, não estou falando na residência, ela mudou o seu jeitão? Muitas mudaram, a gente conversa sobre isso, dos relayouts, né? Relayouts. Os layouts têm que ser mais modernizados, atender a essa demanda. E também, claro, existem perfis de empresas mais engessados, mas empresas mais jovens, startups, área de criação, tecnologia, ainda mais que o pessoal que trabalha é jovem, geração Y, geração Z, um dos elementos que seguram a retenção é o ambiente de trabalho. Eles podem escolher, eles vão escolher um lugar mais legal de trabalhar, que tenha ali esse cuidado com o colaborador, né? Então eu acredito que sim, é
mudou, não só necessariamente para essas áreas tão jovens assim, mas o cuidado com o estar, você precisa dessas pausas, de ter esse espaço de descompressão, mas você tem que ter o cuidado que a gente fala com a saúde, porque assim, não é só ser um ambiente bonito, tem que ser que atenda a demanda ali de uma postura, uma altura ideal para os olhos, uma iluminação adequada, temperatura adequada, a parte do isolamento acústico. Então, tem todos esses cuidados que antes a pessoa estava em casa e agora eu até vi uma vez no Parque dos Fundos lá, sabe? Quando começaram a voltar dos trabalhos, assim... Odeio isso. Mas que eles falavam assim, que alguém falou assim, mas a gente vai ter que voltar, mas tem um banheiro para cada funcionário. Você tem que trazer de volta. Embora a gente fale também que muitas pessoas tiveram o privilégio de trabalhar em casa, era bom, mas tem pessoas que realmente não tinham uma estrutura, criança em casa, barulho, sim. E tem que fazer reunião e ajudar a criança chorando, enfim. Então foram várias, existem nuances aí de pessoas que o corporativo tem que atender. E na verdade eu lembro que eu fiz também administração de empresas, descobri que o Adriano também fez. Eles falavam do caso de Hawthorne, que era o primeiro estudo nos anos 60, 50 para 60 de estudos de iluminação, de conforto no ambiente de trabalho, né? E de repente agora veio a pandemia para a gente olhar de novo para isso e fazer um reboot, né? Pegar aquele computador que estava caminhando e de repente ele foi ficando pesado e agora a gente tem que fazer um reboot e entender que eu tenho que me sentir melhor. As cadeiras que eram tecnicamente boas, agora elas têm que ser um pouquinho mais... tem que ter mais aconchego. Pelo menos são as minhas impressões e vocês entendem mais do que eu. Fale, Adriano. Faz sentido? Faz sentido. O ambiente de trabalho já vinha passando por uma relativa transformação. As relações do ambiente de trabalho mudaram, a tecnologia impactou assim muito fortemente o ambiente de trabalho, tanto que permitiu muitas empresas virem para home office, virarem empresas com sistema híbrido por conta da tecnologia, e isso já vem um caminhar bastante, já é de algum tempo, né? A pandemia potencializou. Né? Veio os open play, já era um caminho. E a pandemia só potencializou isso. Sim. Né? E hoje tem muitas empresas que estão pensando o ambiente de trabalho de uma maneira diferente, até para ser atrativo, para que as pessoas venham para esse ambiente de trabalho, para que tenham motivos para vir, né? Para sair do conforto da sua casa, para vir para um conforto dentro do escritório. Então o ambiente impacta muito isso. E também. se a gente esquece um pouquinho a pandemia, teve alguns anos atrás uma empresa, mas uma que se destacou que era o Google, que ele trabalhava de um jeito controverso, né? Ele dava privilégios, prazeres, coisas fora de padrão para o ambiente de trabalho, mas que traziam resultados, tanto que é um dos 10 maiores players da tecnologia mundial, né? Sem dúvida. Tudo meio que começa por empresas de tecnologia, pela inovação. Sim. E aí vem um jeito, claro que aí mexe, aí entra a grande, talvez, oportunidade para o especialista, para o arquiteto que se especializa dentro desse trabalho. Que se analisa desde a cultura da empresa para conseguir entregar por meio de um projeto, inclusive a cultura da empresa no layout, nas cores, na funcionalidade, na ergonomia, na saúde, enfim, todas as disciplinas que incidem sobre esse ambiente, sabe? Isso é muito legal. E na realidade essas empresas, né, como a gente já disse, não é só de boazinhas ou de romântico que faz, todo esse cuidado que eles têm realmente gera mais produtividade, mais criatividade, a retenção do colaborador. Então, é uma estratégia, não é só de... Não é porque eles amam pessoas, até algumas amam, outras nem tanto. Mas tem todo um fundo... Mas é uma jogada capitalista, claro. Eles querem mais resultado, né? Sem dúvida. Dá mais, cobra mais, mas assim, claro que você naquele ambiente vive a cultura da empresa, dá esse engajamento do time, assim, existe um porquê, né? Existem razões para você fazer essa transformação. É legitimamente muito pautada no ser humano e a pandemia mostrou muito para muitas empresas, né? A gente atende várias empresas e isso foi muito sensível na pandemia, né?
muitas empresas começaram a ter outros olhos sobre os colaboradores, porque de repente a empresa sumiu, acabou, tinha toda a estrutura, tinha todos os melhores equipamentos, tinha toda a melhor estrutura de TI, tá lá, mas não tinha quem efetivamente fazia as coisas acontecerem, que são as pessoas, né? E é um cuidado, como a gente diz também, da saúde, seja a saúde física, que daí entra aqui a Amarelli com tecnologia nas cadeiras, com conforto na cadeira, ajuste de braço, do encosto, enfim, as bancadas, mas também a saúde mental desses colaboradores, né? Sim. Então, muita pressão de trabalho, enfim, tudo isso tem que ser cuidado. Claro. Eu lembro num filme Os Estagiários, né? Que mostrava os estagiários no Google lá e tal, e tinha um ambiente da soneca. Sim. E, na verdade, qual é o pecado se você tem uma hora de almoço de você fazer isso? Comer 25 minutos e descansar. E aí era uma coisa que assim, nossa, que legal. No nosso dia a dia isso pouco existia, né? Na obra existe, né? Na obra existe. Na verdade, nós que estamos atrasados. Nós que estamos atrasados, né? Porque aqui é lei. É lei. Meio-dia, eles estão dormindo. E hoje a mão de obra mudou também, né? Tipo, eles têm o seu carro, antes agora vai ter um carro, dá uma esticada. Então, na verdade, eles faziam o que faz sentido para todos, né? Então, e não é pecado, não é desmérito e nem desrespeitoso. Você está no teu tempo livre. Eu, por exemplo, eu funciono. Eu preciso dar uma pausa, assim, porque eu funciono melhor depois. Assim, se é coisa braçal, tudo bem, mas se eu tenho que focar, eu preciso daquela baixada para daí raciocinar melhor. Eu acho que eu tenho um pezinho lá na Espanha. Né? Sim, para sexta. Mas o próprio layout, a cultura e aí disciplinas como neuroarquitetura já vem justamente entregando conhecimento para fazer justificativas disso, né? E exemplo da Soneca, outro ambientes colaborativos, ambientes criativos, né? Muitas vezes você cria isso, o próprio profissional cria isso para também ser um ambiente de criatividade, mas que também proporcione os colaboradores a se deslocar para lá, né? Porque cansa, tem reloginho aí hoje que avisa, você tem que se movimentar, está muito tempo sentado. Os alongamentos, a pausa do café, da aguinha. E o próprio ambiente colaborativo, quando ele está relacionado ao ambiente de trabalho, ele geralmente está um pouquinho mais afastado para que a pessoa levante, caminhe até lá. Então, além de ser um ambiente de criação, de criatividade, ele também vai cumprir algumas funções até fisiológicas do corpo, que é se movimentar. Então, tem uma série de disciplinas que incidem dentro do ambiente de trabalho. A biofilia, né? Biofilia. Eu ia falar, na nossa última chamada, vocês falaram várias palavras técnicas e alguns de nós aqui conhecem com menos propriedade do que vocês. Então vamos explicar melhor o que significam elas e como a gente aplica elas, se for possível, né? Sim. Uma delas é ergonomia. Né? Ergonomia. Ergonomia, eu acho que é legal falar sobre ela, né? Vamos lá. Quer? Não, pode ir. Ergonomia da maneira mais simples possível. O ambiente, a gente fala muito, né? Que o ambiente de trabalho é diferente, não diferente do residencial, mas o ambiente de trabalho é um ambiente onde você exerce uma atividade por geralmente 8 horas, né? E para que tenha uma relativa segurança, existem normas relacionadas a esse ambiente de trabalho. Então, existem normas que foram criadas por conta desde esses estudos lá de trás, de iluminação, enfim, que vem criando padrões para que isso impacte cada vez menos a saúde das pessoas, né? E a ergonomia é uma das disciplinas que está relacionada efetivamente à adaptação do posto de trabalho ao ser humano. Antes você adaptava o ser humano ao posto de trabalho, né? Hoje você tem toda uma preocupação, existem hoje regras, normas que são aplicadas e válidas para dentro do ambiente de trabalho. Exato. E daí a ergonomia, como a gente já disse, não é necessariamente só a física, né? Tem a ergonomia organizacional e a cognitiva, que seja você ver o modus operandi da empresa, facilitar os processos, diminuir, tem pouco funcionário para exercer tal função, daí na parte cognitiva é muita pressão de tempo, enfim, tudo isso agrega essa parte ergonômica. Necessariamente não é o conforto do trabalho, mas seja físico, mental. Então, a ergonomia, na verdade, é a
curva de relacionamento entre essas pessoas e o seu ambiente de trabalho físico, psicológico, intelectual, de processos e fluxos, mas esse bate e volta entre nós e esses ambientes, e o que eles fazem conosco e nós fazemos com eles. Pode-se imaginar assim? Pode. O que a nossa amiga Elisa Milk falou, que o conforto é no morar e a ergonomia é no ambiente de trabalho. Porque a ergonomia foca na produtividade. Não é só o conforto do seu lar. Entendi. Elisa Milk, nossa amiga, arquiteta, já esteve aqui também. Genial. Beijo, Elisa. Muitas pessoas chegaram aqui. Existem as normas regulamentadoras, realmente, não sei até que ponto, mas o funcionário pode exigir da empresa, sim, né? Sim. Porque você tem que ter aquele mínimo de ambiente. O ambiente insalubre ou pouco ergonômico pode gerar doenças e quem contrata e quem especifica, né, ou quem indicou, acaba sendo corresponsável por isso. Né? E a gente sempre costuma dizer assim, em ergonomia ou em doenças relacionadas ao trabalho, não existe uma matemática exata. Né? Numa reclamatória trabalhista, vamos lá, a pessoa pode reclamar 24 horas por dia, que ela tem direito, ela não pode reclamar 25. Então existem parâmetros, né, que você tem para estabelecer o julgamento de quanto essa pessoa tem de direito ou não. No caso da ergonomia, quanto vale um braço? Quanto vale uma perna? Quanto vale uma coluna? Né? Então se cercar de bons produtos, de boas especificações, mitiga muito esse tipo de problema até para o próprio empresário. E no aí caso, entra a responsabilidade. e mais a prevenção, né? Sim. Porque uma das coisas também que a ergonomia vai sempre te ajudar prevenir, na parte financeira menos atestados, menos faltas, porque muitas vezes a falta é por causa de uma dor nas costas, por causa a postura errada, muitas horas de trabalho, ou se você não tem um ambiente confortável, você acaba que gera ansiedade, estresse, diminui tua imunidade, você acaba pegando outras doenças, então é mais profundo. E na verdade a gente até ouve bastante, eu tô com baixa imunidade, fala, às vezes acha que isso é uma bobagem e tal, e o próprio ambiente de trabalho, porque às vezes 1/3 da tua vida você passa ali. Se ele te deixa para baixo, agora eu tô falando de maneira em várias camadas, né? Te deixa mal psicologicamente, fisicamente, você cai. Claro que Você cai, você quebra, você pega doenças mesmo. Isso é ruim para o trabalho, é ruim para ele voltar, porque se ele pega repetidamente, ele vai começar a entender. Me faz mal, eu não quero isso para minha vida. Não produzo. Não é? Aí tem a parte cultural da empresa, que muitas vezes trabalha com muita pressão e tudo, mas o ambiente impacta também positivamente, né? Então, se você tem um ambiente bonito, agradável, vamos lá, você até pode puxar um pouco a cultura para dentro disso, da empresa. Sem organização, sem ser funcional, sem recursos, claro que a pessoa não vai produzir o mesmo que você ofereça. E aí entra as normas que a gente falou, né? Não é só na ergonomia, no móvel, na cadeira que tem. Você tem normas acústicas, você tem normas de climatização, de iluminação. Tudo isso contribui para que você viva melhor dentro do ambiente de trabalho. E aí entra a dúvida, né? O arquiteto precisa ser especialista em tudo isso? Não, muitas vezes. Né? É mais fácil você ter uma boa pessoa que entenda de normas. Você tem que saber. Ou network. Você tem que saber. Eu não sei, mas conheço o meu amigo que faz. Eu não sei, mas conheço quem sabe. Eu acho que essa pergunta, precisa ser um especialista, é uma pergunta que é uma resposta um pouco complexa de se dar. Não é pontual, não é um sniper, né? Ter um especialista sempre é bom em tudo. No entanto, projetos de alta complexidade talvez peçam realmente um especialista. Mas é multidisciplinar, né? Mas os projetos de média, de porte menor, talvez não precisem. Claro. E 2, eu acho que o arquiteto não trabalha sozinho. E eu nem estou falando agora dos nossos colegas arquitetos. Estou falando de você. Sim. Então você não é arquiteto, mas você tem 20 anos de história só com essa marca. Pelo que falou anteriormente para mim, 25 anos de história com ambiente corporativo.
você vai ser um braço de ataque, um Sem apoio. dúvida. E a gente não trabalha sozinho nunca. É com fornecedores de qualidade, é com parceiros, é juntando conhecimento, né? Nesse ambiente startup hoje em dia se fala que não existe uma ideia, mas existe meia ideia. De repente você conversa com outro e daí você constrói uma ideia. Então faz sentido dar um passo atrás e se aparelhar de informações e de parceiros para que a gente possa entregar, né? Sem dúvida. Eu acho que o grande segredo é esse. Sem dúvida, né? Estamos 7h30? 7h29? 7h30. 8h32. É, 8h32, errei por uma hora, não. 8h30, 8h32. Não, só pra gente saber, daqui uns 5 minutos a gente começa a dar um girinho e depois volta pra cá. Legal. Beleza? Legal. Muita gente entrou aqui, feliz de vocês estarem aqui, difícil cumprimentar tanta gente. Pessoal, podem fazer perguntas, podem falar sobre vários temas aqui relacionados. A gente tá aqui para ouvir e falar. Estão gostando por enquanto? Me contem, o som tá legal? Neuroarquitetura. Oi. Foi uma das palavrinhas que a gente Foi usou uma ali, das não foi? palavrinhas. É com vocês, hein? É com meu amigo. Ixi, Jesus. Aí é um assunto muito complexo, né? Mas tem pessoas de referência que capacitam. Nós estávamos falando, inclusive, com a Janaína no começo, aqui, quando nós estávamos batendo um papo de aquecimento. Nós temos hoje na Marelli uma embaixadora da marca, que é a Priscila Benck, que é uma das referências, inclusive em neuroarquitetura aqui no Brasil, que faz cursos. Nós já trouxemos, inclusive, junto com a confraria, ela para falar aqui. É um tema muito abrangente, né? E eu vou aí ser um pouco mais superficial, porque é muito profundo, né? Mas neuroarquitetura é a neurociência, é uma ciência com outra ciência, né? A neuroarquitetura é a junção da neuroarquitetura com da neurociência com a arquitetura. Então, o que o ambiente causa fisicamente dentro das pessoas? Quais são os reflexos, né, que geram? Então, aonde está o incentivo que eu coloco para fora, que vem para dentro, e o que o de dentro vê no incentivo que está de fora? Então, a gente pode, de maneira simplista, mas para a gente entender melhor, dizer que a neuroarquitetura é o que o ambiente faz com a nossa cabeça? O que ambiente... Para nós mortais, isso, né? isso. Dá para ficar com isso. Aí entra o que nós falamos, né, Jana, que o ambiente ele pode se tornar mais produtivo, ele pode se tornar menos conflituoso, ele pode se tornar mais amigável com cores, E se é o que ele faz texturas, com a nossa cabeça, então pro bem e pro mal. pro bem. Daí a gente pode entrar nas esferas mais motivado, menos motivado, mais feliz de trabalhar e chegar mais cedo, encontrar a verdade naquele trabalho e querer repetir, contar para os outros e aos poucos até não ser um vendedor e ser um vendedor daquilo. Exato. Ou se acuar e não querer voltar e produzir pouco e de repente não ser parte daquela história. É o que faz. Tem muito a ver com o que influencia aqui e com o que a gente entrega, né? Muito a ver. E isso é basicamente, superficialmente, a neuroarquitetura. Né? Legal. E a neuro também tem muita preocupação, principalmente com a saúde das pessoas, que é outro tema que nós estávamos falando. Então, na verdade, a neuroarquitetura ela está no ambiente corporativo. Fotinho. É vídeo. É vídeo, tá? Colei você. Mas ela está em casa também, Em né? casa, sem dúvida. Então, se você tem uma casa que é atuada, pequena, você tem no urbanismo, né? Ela está em todos os ambientes, mexendo aqui. A nossa cabeça está em tudo. Caraca, né? Como é importante, né? Importantíssimo. Vamos girar um pouquinho? Bora. Bom, nós vamos girar um pouquinho pela Marelli, para vocês conhecerem um pouco mais dessa loja que fica na... Rua Silveira Peixoto, 545, Água Verde. Fica aqui no Água Verde, bem pertinho aqui, quase esquina com a Iguaçu, né? Quase esquina, entre a Iguaçu e a Getúlio. Umas 2, 3 quadras ou 4 para baixo da República Argentina, Exatamente. né? Bem legal a localização. Ela é uma edificação com uma edificação ao fundo que a gente está agora, que é muito prazerosa, multifacetada, com cores neutras, com também materiais vernaculares, um toque de neutralidade da monocromia com linho. Gostei muito.
Léo, deixa eu só fazer uma parte aqui. Esse espaço que nós estamos é uma loja da Brisa Casa Nardi. Ela faz parte do nosso composto de negócio. Então, para as pessoas entenderem, nós vamos andar um pouquinho aqui, deslocar pela loja da Brisa para entrar na loja da Marelli. Então, são negócios que estão juntos, né, que se misturam e fazem sentido. Né? E a Brisa é do grupo Marelli? Não, a Brisa é uma empresa que nós temos aqui, como nós somos Marelli aqui, nós somos Brisa também no mesmo composto. A Brisa, eu percebi que ela tem uma pegada mais residencial, sim, né? Sim, bem residencial. Mas é linda. É que o próprio corporativo, às vezes, ela demanda precisa esse disso. lado... Sim. E a gente estava falando o quanto esse relacionamento tem está intrínseco, não é? Isso está relacionado muito à mudança do ambiente de trabalho. Né? Dentro desse living office, clube office, de uma arquitetura mais, não é residencial dentro do escritório, né? Mas de uma pegada até mais residencial, de mais aconchego, né? Uma coisa que a gente não aconchego. falou que era importante a gente falar essa parte do residencial é que a gente não pode se ater também aqui hoje só no corporativo. Porque existe a demanda desse híbrido. Então você tem que ter um espaço confortável em sua casa também. Quantos clientes que eu atendi nesses 2 últimos anos que não tem espaço, tipo, trabalham na sala de jantar, na cadeira da sala de jantar, ou na cozinha, ou às vezes alguns até têm um home office, mas o casal trabalha, daí um fica no home office, outro fica na cozinha. Então, existe essa necessidade que aumentou para eles também, você ter uma cadeira confortável na sua casa. Você não vende 100 cadeiras, mas você tem que ter uma cadeira sua. E algumas empresas até apostaram nisso, né? Além de fornecer ali o equipamento, notebook, tudo, também a cadeira também. Para residência? Sim, porque você vai trabalhar 8 horas sentado na sala de jantar, né? Sim. E a responsabilidade do trabalho híbrido continua sendo do empregador. Então, todas as demandas e necessidades da residência para executar a atribuição de trabalho é do empregador. O próprio computador e a cadeira. Legal. Pena que eu não sou empregado. Vamos dar uma volta? Vamos dar. Vamos lá então. Pessoal, então eu vou girar essa câmera para mostrar para vocês eles caminhando e me mostrando as coisas, ok? É um giro de 8, 10 minutinhos, pouco mais, pouco menos. E depois a gente volta para continuar essa conversa legal, beleza? Vamos conhecer um pouquinho da Brisa e na sequência Marelli, beleza? Vamos lá, deixa eu girar isso aqui. Uma hora eu tenho que falar sobre o meu olho roxo para vocês, né? Oi? Empresto. Então estamos aqui, né? Girando um pouquinho nesse ambiente da Brisa, né? Brisa Casa Nardi. Brisa Casa. Isso. É uma empresa de Cambé, de Londrina. Trabalha com mobiliário indoor e outdoor. É uma empresa relativamente conhecida aqui em Curitiba, no segmento de arquitetura. Trabalha com um produto muito artesanal, muita corda náutica. Gostei. Uma qualidade na madeira que é fantástica. Gostei muito. Muito lindo. Tem excelentes produtos. Tem calor, gostei muito. Muitas opções. Ana? Oi, gente. Aqui a gente está sendo muito carinhado. Olha aqui, que legal. Tem até tâmaras, adoro tâmaras. Vamos lá, então. Vamos para a Marelli. Então, ao fundo nós temos a Brisa. E na frente, que a gente vai entrar agora, a gente vai conhecer um pouco da Marelli. Mas aqui a gente ainda está passando por umas coisinhas da Brisa, né? Brisa. Esse é um espaço de integração entre as duas que a gente aproveitou, inclusive, para servir como um espaço de recepção, de conforto, claro, de convivência nossa e também das pessoas que nos visitam, né? Perfeito. Aqui a gente já entra na loja da Marelli, na parte office. Aqui a gente consegue ver um pouquinho do que a gente tem de mobiliário, do que a gente faz, né? São móveis pensados para ambiente de trabalho, né? Com muita integração com a tecnologia, com calhas, subidas de cabos, todos na altura que a norma recomenda. Hoje o corporativo está trazendo muita cor também, então existe
bastante possibilidades de cor, né? A gente trabalha também, a Marelli é uma das poucas empresas que trabalha com mobiliário, com cadeiras, com estofados e com divisórias acústicas. Com estofados também e divisórias acústicas. Lindas? Acústicas. A gente vai... Me parece um material de excelência, não é? Sim. Gosta, Jana? Adoro. Olha, isso é uma tendência, são mesas altas, mesas de reunião, e mesmo nas mesas de reunião alta, que aqui funcionam como apoio de uma cozinha, você tem toda uma interface de tecnologia, porque não deixa de ser um ambiente para trabalho. Perfeito. Né? Uma coisa legal de a gente falar nos estofados, né? E aí existe uma tendência de muitos estofados dentro do ambiente de trabalho. Isso é carpete, nós também representamos... É de vocês? Isso. Só não é Marelli, nós somos representantes de uma empresa chamada Interface. A gente já fez eventos também falando da Interface aqui. Muito legal. Líderes em termos de sustentabilidade, é um produto... Que legal. Fantástico, extremamente flexível, como vocês podem ver, dá para fazer instalações de vários formatos. Aqui também é um vinil da Interface. Que legal. Tudo flutuante, se pode tirar e colocar, são tudo em plaquinhas, em pedacinhos, né? Aqui a gente também tem outro modelo de divisória, aquelas divisórias com persiana, ó. Que legal. Incrível. Muito bonito. Isso aqui é de vocês também? Também nosso. Eu adoro o calor da madeira. Tampo em teca. Tampo em teca. Adoro teca. As estações nas estantes também são nossas, uma pegada um pouquinho mais industrial para dentro do ambiente de trabalho. Muito legal. Várias opções de cadeira. A cadeira aqui a gente tem muitas. Para vários gostos. Vários gostos aqui que a gente falou em termos de gestão de cabo, né? Ah, que legal, várias hein? Possibilidades. Produto muito interessante. Cadeiras bonitas, hein? Sim. Incríveis. Inclusive com cores diferentes, né? Pode ver que você tem uma mesa rosé com bege. Várias possibilidades. Que Cadeiras legal. Vocês coloridas podem fazer também. experiências variadas, né? Sim. Você pode dar liberdade para a Jana, né? Exatamente. Que legal. Pelo jeito você é fã de uma Não é por máquina de escrever. Que a agenda não projeta. Pelo jeito você é fã de uma Olivetti, de uma máquina de escrever. Que legal. E as cores ajudam na identidade visual da empresa, né? Claro, daí é personalizado. Não é só um ambiente que funciona, mas é um ambiente que tem identidade, não é? Sem dúvida. Precisa ter, não é? Precisa. Sensação de pertencimento, não é? Aqui uma outra solução. Você tem a própria divisória e na divisória está integrada uma lousa. Muito então, legal. Além de dividir, funcionalmente ela ainda traz uma lousa para dentro do ambiente de reunião. Perfeito. E essas cores aqui? Tudo isso são possibilidades de revestimentos, de sofás, de cadeiras, até revestimentos de divisórias, se for o caso. Né? Olha, sério? Sério, dá para revestir em tecido. Que legal, hein? Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Você percebe que um ambiente corporativo não é simplesmente uma mesa que tem um tamanho certo e uma cadeira que seja confortável. Ela pode ter brilho, Sim. Ela pode ter calor, ela pode contar a história da empresa, não é? Sem dúvida. Ela fala, não é? Sem dúvida. Ela acolhe. Ela acolhe. Que legal, hein? Gostei muito. Uma loja linda, eu acho que vale a visita, né, Jana? Deixa eu Verdade. ver. E como eu disse, não necessariamente só para as empresas, né? Se você tem um cantinho que precisa de home office. Sim, não necessariamente, claro. Aqui tem toda uma parte que é possível colocar no nosso mobiliário. Inclusive carregadores de indução, Isso é bacana, né? Bem bacana. várias possibilidades de acolhimento da tecnologia. Isso aqui inclusive, tá em voga, né? Meu várias Deus cores. do céu. Mas facilita, né? Demais, Aquele, né? aquele revestimento lindo cheio de tomada. Como o pessoal adora isso aqui ultimamente, né? Muitas Não dá pra fugir da praticidade, né? Mas parece que é praticidade com um pouco de charme, cores e cores, né? Sim. Arquitetos sabem, mas se tiver assistindo o pessoal mais leigo, assim,
O legal é que esses aqui tem módulos, então você pode escolher de acordo com a demanda. Pode ser para tomada, pode ser USB, você escolhe o que Um mix. vai te atender melhor. Até HDMI, claro. Entendi. Reuniões, Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Marelli. Tá certo. Vamos fazer bons negócios. assim Vamos! seja, né? E assim seja. Depois de vocês. Olha, eu precisava conhecer essa loja. Eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidades juntos. Eu construo muito para empresários, né? Então a gente acaba, ainda que eu trabalhe mais com residencial, eles acabam me chamando para outras possibilidades, né? Então tem um ditado que diz que contatos são melhores que contratos. Sem dúvida. Que sejam, né? Isso é uma grande verdade. Que sejam. Voltemos aqui para o nosso QG, pessoal. E eu vou explicar agora que vocês viram. Olha isso aqui, ó, que coisa feia. Deixa eu subir aqui, já voltamos. Pessoal, o som tá bom? Mais uma vez perguntando, o som está legal? Voltamos ao nosso QG. Voltamos, pessoal. Pergunto a vocês, estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Léo, você não precisa de óculos? Não. Você tem sorte. Parabéns. Você é jovem ainda, né? Jovem. Tá jovem. Juventude. Juventude é outros 500. Ai. Como você tá de lente. Não. Inclusive eu acho que tô de maquiagem aqui. Então, mas tá ótimo. Pessoal, estamos ouvindo bem pra gente continuar? Só me confirma. Sim? Oi, tudo bem. Ó, Pri Rispoli aqui. Pri Rispoli, minha amiga da Arquitetura Saudável, você ficou de me confirmar uma data para que você e o Luiz Henrique Pinto Dias brilhassem aqui para a gente falar de um bem bolado de arquitetura hospitalar, arquitetura saudável, correlacionamento entre essas coisas. Tá me devendo isso, hein? A gente quer você aqui. Então, pessoal, só para explicar aqui que eu estou com esse olho roxo aqui, ó, é porque na semana passada meu cachorro fugiu e ele correu umas 3, 4 quadras, alguém colocou ele num carro e levou embora para a Fazenda Rio Grande. Depois de mais de 1000 reposts, eu agradeço as pessoas maravilhosas as que repostaram, eu consegui localizá-lo e recuperá-lo. Daí quando o cidadão abriu a porta do carro, o cachorro me deu uma cabeçada aqui de tanto euforia. E eu tô feliz com o olho roxo, mas com o meu doguinho lá em casa, o Bro, que todo mundo conhece, beleza? Ele sempre estava nas lives. Então, a que eu fiz com você, ele tinha feito a cirurgia. Você lembra que ele ficava chorandinho no fundo, assim? Sim, é verdade, ele tinha feito a cirurgia, assim, que ele tirou um dedinho que teve câncer e tal. Ele já passou muita história, né? Em 3 anos. Puxa! Eu lembro que ele ficava no fundo, assim, dando aquele chorando. Mas, pessoal, voltando à nossa conversa aqui, a gente acabou de mostrar um pouco dessa loja que vem assistir a gente em fornecer materiais que possam construir nossos layouts, construir nossas empresas, nossos ambientes de trabalho. E conhecemos ainda a Brisa de Lambuja aqui, né, para ajudar nessa CQ mais residencial. Me contem, pessoal, o que vocês estão esperando, já que vocês disseram que tem mudado muita coisa? Você acha que esse próximo ano que vem a gente está numa crescente para as empresas continuarem se estabelecendo? O ambiente corporativo ainda vai estar em voga? Eu acredito que sim. Porque alguns, sempre tem alguém que já está na frente, mas tem uns ainda se preparando para essas mudanças, né? Fortalecendo o capital, enfim. Algumas já conseguiram, mas outras ainda estão se preparando para isso, né? Estão no movimento. Tem muita coisa nova, né, Léo? Muita incerteza ainda, né? É um momento, a gente estava até comentando antes, é um momento muito propício, né? Pouco se ouve em arquitetura falar em mercado corporativo, tanto que a gente tem poucas empresas ou poucos escritórios de arquitetura ou poucos profissionais dedicados e que
tem um fit grande com esse segmento. E hoje é um momento assim muito carente, né? Tem uma grande oportunidade para quem quiser se especializar, para quem quiser viver um pouquinho isso, sabe? E a Marelli sempre está estudando? Sempre estudando, sempre inovando, sempre lançando, conectada inclusive com essas tendências, né? Tanto que a gente tem investido muito na parte de estofarias, né? É algo que cresceu demais em termos de oferta na Marelli, com enclosures, com sofás, com poltronas, com poltronetes. Eles ainda não sabem, mas as pessoas não sabem o que é enclosure. Enclosures. Enclosures, né? Enclosures são sofás com espaldar alto, para você conseguir fazer reuniões mais rápidas, para trabalhar acústica dentro do ambiente de trabalho. O mobiliário evolui à medida que o jeito de trabalhar muda, né? Ou evolui também. Hoje fizeram as ilhas, né? Hoje é outro... Bem, cada empresa tende de um jeito, mas vai mudando os layouts, sim. Por isso a questão dos layouts. E as empresas ainda temos as tradicionais, que elas têm que adequar ao ambiente de trabalho. Temos as mais inovadoras, que às vezes tem um misto, né? Que você tem que trabalhar bem 1 a 2 vezes por semana no ambiente da empresa e o outro na sua residência. Então vocês têm que estar ligados com os dois polos, não é? Sim, sim. Tem produtos, inclusive a Marelli lançou inclusive uma linha chamada Home Office. Tem uns produtos que nós passamos lá. Uma linha chamada Home Office. Tem produtos que nós passamos dentro da loja que são feitos para casa. Só que ele mistura também, pode ser usado dentro do ambiente de trabalho também. E é uma demanda, né? Assim, você fez um monte de projetos. Home office, e além de tudo, home office com fundo bacana. Tá certo que tem aquelas telas que dão um fundo, né? Mas eu fiz alguns home offices na questão de fazer lá cursos, que o pessoal sempre se preocupava com o fundo, de ser um fundo bacana para fazer vídeo. Porque o vídeo realmente veio muito forte, né? Claro. Então, professor, profissional liberal, todo mundo fazendo os seus vídeos e daí precisam de um fundo. Legal. E outra coisa que a gente falou, né, Léo? Que tá funcionando. Outra coisa que a gente falou é que as empresas também, como tudo vai acompanhando as novidades, né? Quase todas, assim, principalmente as mais jovens, pedem espaços instagramáveis, porque a pessoa faz questão, mostrar que faz parte daquela corporação, ou o novo integrante. Então, tudo, fundo diferente para live, espaço instagramável. Então, isso tudo a gente tem que estar acompanhando. Vocês têm que estar muito ligados, né? Muito. O arquiteto tem que estar alerta para entender e estar de prontidão, sendo assertivo nas suas escolhas para com o cliente, fazer um briefing fundamental. Né? Se não ter muito retrabalho, o briefing é fundamental. E eu acho que nesse processo, com o briefing bem realizado, daí você já tem uma paleta de apresentação para falar com um profissional de loja como o Adriano, para ele alimentar o teu modelo, né? Entender a tua necessidade. Sem dúvida. Que legal! Eu acho que é uma ponta de um novelo, né? Que vai abrindo e a gente vai descobrindo outras possibilidades, né? O mundo corporativo está caminhando junto aí com as mudanças do cenário, né? Sim. Seja nas empresas, seja na residência. A gente não falou na questão da biofilia, que também é bem forte hoje, né? Vamos falar disso. Só estou um pouquinho na dúvida, tá? Tá tudo certo. É porque o teu aqui deu um tilt. Tá, o pessoal tá ao vivo aí funcionando, né? Quer me dar aqui, que daí Isso. São coisas de live, né, pessoal? A gente sempre tem essas perguntas e tal, e daí pergunta se tá tudo em ordem. Deem um sim pra gente e vejam se estão ouvindo bem. Tá? Certinho. Então vamos fazer um brinde. Vamos. Pessoal, olha, sempre as lives são regadas a um bom vinho. Aqueles que não bebem eu respeito, mas aqueles que bebem, brindam comigo. Então, a grandes encontros, beleza? A todos nós. Deu um tilt? Tem um tiltzinho, mas já deu tudo certo. Já resolveu-se.
Trabalho. Trabalho é sacrifício, trabalho acordar segunda-feira é um martírio, sábado, domingo é maravilhoso. Será que vocês estão assistindo num processo de que o trabalho possa ser um privilégio? Que a gente possa acordar feliz na segunda-feira e dizer, ainda bem que é segunda-feira, eu quero produzir, eu quero entregar, eu quero mudar e ser um processo de mudança. Mahatma Gandhi falava, seja a mudança que você quer ver. E eu acho que quando a gente trabalha, a gente faz grandes mudanças. A gente pode ser agente de melhora, não é? Sem dúvida. E quando você aparelha esse ambiente para você fazer isso como um local oportuno, um local confortável, um local que você sente pertencimento, eu acho que você está fazendo grandes coisas, não é? Sem dúvida. E esse é o grande momento, vamos lá, do corporativo nessa retomada do ambiente de trabalho, né? As empresas efetivamente começaram a olhar, muito legitimamente, algumas já olhavam, mas muitas começaram de fato a olhar para o ser humano. Então, quando se projeta, se faz, hoje era uma visão que o arquiteto já tinha, mas muitas vezes esbarrava dentro do empresário, né? Sim. E hoje o empresário está muito, pelo que nós temos percebido, pelo menos dos projetos que a gente recebe, o empresário está muito mais acessível às recomendações, ao olhar mais humano para o ambiente de trabalho, né? É produtivo. Mesmo porque tem estudos que comprovam que esse ambiente te traz mais produtividade, enfim. Exato. Não é... O impacto que ele gera, não só na produtividade, mas também no engajamento, na disponibilidade, enfim, várias coisas que impactam o ser humano. E hoje eu percebo que nós somos a empresa, nós somos o nosso trabalho fora do trabalho. Eu estou querendo dizer que as próprias redes sociais contam quem nós somos e nos influenciam na segunda-feira como bem observados ou mal observados, bem quistos ou com algumas restrições. Então a gente é o nosso trabalho, a gente é a nossa residência, a gente se tornou um organismo vivo que está tudo atado. Não faz sentido para vocês? Total. O que você acha, Ana? Eu acho, mas Eu concordo. é exaustivo. Concorda? É meio exaustivo. Eu trabalho num ambiente relativamente muito agradável, né? Minha mesa de trabalho é aqui. Sua mesa de trabalho aqui? É. Na brisa aqui? Na brisa. Você trabalha na brisa? Eu sou da brisa. Ela é da brisa. Você é da brisa, né? Ela é o nosso apoio da brisa. Eu sou vendedor especialista da brisa, então eu transito entre Maia e brisa. Mas essa questão que você falou é de certa forma exaustiva, né? Você tem que estar sempre... Eu entendi o exaustivo, né? Você A gente sempre tá ligado. sempre tem que estar ligado. Você sempre tá no power on, né? Então você tá ali, eu não sou o trabalho, mas eu sou essa figura. Eu sou o trabalho, eu sou essa figura. Eu gosto Você de não pode desconectar, desligar eu já gosto de dar um tempinho, assim, pra... Sim. Porque eu preciso reenergizar, assim. Que daí entra... É a montanha. que daí eu me identifico bem com a questão da biofilia. Não sou, assim, a estudiosa da biofilia, mas que basicamente é o quê? Nós, humanos, somos seres da natureza. A gente precisa da conexão com a natureza. E há tempos a gente tem essa situação mais urbana, cada vez menos contato com a natureza, e a gente precisa, o cérebro é cientificamente comprovado, ele reage melhor a elementos naturais. Sim. Então eu, particularmente, é uma questão minha, desde adolescente eu preciso do contato com o verde, deve ter aí alguma história além, mas isso você precisa trazer para o ambiente de trabalho também. Existem estudos que dizem, né, que a pessoa trabalha muito melhor, que as pessoas querem a ventilação natural, a iluminação natural, o verde, os elementos tipo pedra, madeira, isso alivia, você consegue descarregar. Assim. Então é importante trazer isso para o ambiente de trabalho também. Dá para trazer, Adriano? Dá. Você não viu a mesateca? Adorei a teca, a madeira. É um dos ali, né? motivos também, né? E às vezes você engana o cérebro, porque tem a questão de trazer as plantas, mas nem sempre você tem a possibilidade de trazer a planta natural. Mas o cérebro entende que aquela planta permanente
que agora não é mais artificial, é Sim, permanente. Ela te engana que aquilo é um verde, então o teu cérebro faz essas associações, assim, ou uma paisagem, uma janela plotada, sei lá, tudo isso, você engana o cérebro para ele dar essa aliviada. O próprio carpete que nós passamos verde tem esse propósito da biofilia, né? De dar essa conexão com a natureza. A gente vive, como a Jana falou, né? Nós vivemos, existem estudos para isso, em 90% do nosso tempo nós passamos em espaços construídos pelo homem. É o que está acontecendo aqui. Nós estamos dentro de uma estrutura construída pelo homem, né? Mas nós somos da natureza, nós gostamos dessa conexão. A Interface, no seu fundador, sempre dizia que quando as pessoas querem descansar ou querem se imaginar em algum lugar em momento de tensão, se elas fecham os olhos, elas não vão se imaginar dentro de um bloco de concreto. Eu vou imaginar no cume da montanha. Vai você se na imaginar, praia, você não pensa isso na frente do computador. Mostra o tamanho da conexão que a gente tem com a natureza. E trazer essa natureza para dentro do ambiente de trabalho, assim como para casa também, é fundamental. Eu até li que num desses estudos diz que além da iluminação, da ventilação, é uma das coisas que as pessoas mais querem é vista para o mar. Sim, né? vista para o mar. Vista para o mar. Mas o estudo, né, a gente, o O Brasil participou do estudo, imagem, nem que seja uma imagem, você já consegue conectar. Visualiza. Então, ele dá essa sensação. Né? Então pode ser uma imagem plotada mesmo, pode ser alguma coisa artificial, uma textura como carpete, que não é grama, mas que te conecta, que te remete a esse lugar. Já nos trazem a sensação de aconchego, né? Sem dúvida. Mas eu vou puxar uma sardinha só dizendo que nada impede de ter uma planta natural, às vezes, né? Às vezes deve. Assim. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Não, às ideal, vezes tem não, ambientes porque que não dá. Não, por isso que eu te digo, o ideal assim seria iluminação natural, ventilação natural, o verde natural, mas às vezes não é possível. Claro. Eu há pouco tempo fiz um projeto que é dentro de uma indústria e daí eu queria trazer o verde, mas não tinha como irrigar, não tem como você pedir para regar tudo. Então você traz o artificial que o teu cérebro, porque você precisa daquele verde, assim, sabe? Se for tudo muito árido, seco, acho que traz essa sensação de cansaço, de estresse. Então, às vezes, mas claro, o melhor dos mundos seria olhando para o mar, ventilação natural, mas nem sempre, daí que vem os nossos recursos aí para... Vem os recursos. E a gente até conhecer as pessoas faz nós profissionais de projeto escolher qual tendência a gente pode ir mais à esquerda ou mais à direita para que a cultura da empresa possa ser valorizada e evidenciada. Essencial, né? E em entender. primeiro lugar, a cultura, quer dizer, o funcionário e então a cultura da empresa. E a cultura da empresa ela vai acabar puxando pessoas que dialogam com isso, né? Pessoas que vão totalmente contra, não vão durar lá ou nem vão entrar, né? A cultura chega a ser excludente, né? Chega a ser. Se a pessoa vem, ela não consegue se ambientar. Se a cultura é muito diferente do que a pessoa carrega em si como verdade, ela não permanece. Mas uma coisa que incorpora a cultura realmente é o espaço físico. Sim. Você pode falar, mas você no online, na reunião online, você não. Você tete a tete assim, é a mesma coisa para o espaço. Aquilo, você conviver com o pessoal e esse engajamento é o que fortalece a cultura do time, com certeza. Sem dúvida. Você não transfere cultura, por isso a importância do ambiente de trabalho, né? Você não transfere você vai uma vez por semana. Você não transfere cultura por uma live ou por reuniões virtuais. A cultura ela é vivencial, né? E o lugar, muitas vezes, que você vive ela é dentro do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho é muito importante dentro do processo de todas as formas da empresa. Legal. Inclusive para a cultura. Perfeito. Bom, estamos no finalzinho dessa live que já passou em 6, 7 minutos do horário, mas eu gosto desse charminho ali, né, depois das 9. De continuar. Porque a gente sempre tem tanto a conversar e pode continuar nesse calor de conhecimento e boa vontade que é tão legal nessas lives, né? É um assunto bem técnico, assim, então tem muito assunto, mas para não ficar chato e maçante, assim, né? Mas é uma conversa que rende, assim. Vai longe. Trabalho pode ser prazer? Acho que deve, né? Senão, deve ser. Deve ser. Você tem que... Bem, eu ao menos
gosto muito do que eu faço. Assim, né? Fácil nunca é, perrengue sempre vai ter, os pepinos sempre existirão. Mas até nas trip tem. Então, tem perrengue, não tem? Mas acho que é basicamente você gostar Sim. do trabalho, para você produzir mesmo, querer estar ali é fundamental. Sem dúvida. Trabalho é prazer? É prazer. Eu me divirto fazendo o que eu Se faço. diverte fazendo o que Eu me faz. divirto, gosto do que eu faço, tanto faço isso há muitos anos, né? Sim. Eu gosto bastante Eu do nunca que saí eu da faço. arquitetura, desde os 17 até hoje, sempre a montanha só para dar essa reenergizada aí. Com 15 anos eu comecei a trabalhar com arquitetura num estágio, numa área de informática, que eu comecei a desenhar redes de computadores nas casas das pessoas. Eu fui apresentado ao AutoCAD. Olha, E daí eu pensei, putz, eu não quero ser mais um dos indecisos. Aí eu acabo desenhando as casas, ou desenhando nas casas. Quem sabe eu posso construir as casas. E é o que eu faço hoje. Então, às vezes, a vida desvia a gente para lá e para cá, mas é esse dia a dia simples que às vezes joga você para a esquerda e direita e de repente você se vê trabalhando, vivendo e entregando. E aquilo vira às vezes a nossa verdade, não é? o nosso propósito. O nosso propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós nascemos para ser grandes, imensos. Eu acho que às vezes a maioria de nós me entristeço em falar que às vezes 90% esquece disso e se torna médio A gente se e amiuda. repetitivo. A gente se amiuda. Acomodar. E a gente precisa lembrar disso, que os dias simples são esses que vão te entregar as grandes verdades para que a gente seja imenso, magnânimo nos dias simples do dia a dia. E muitas vezes, Está nas pequenas coisas. não é? E muitos desses dias, a maioria deles nós estamos trabalhando. É verdade. Não é? No trabalho. No E trabalho. trabalhando. Pessoal, a gente bateu um papo sensacional aqui, mais um Confrapapo, com a Janaína Basso e com o Adriano Scheuer. Isso. Beleza? Beleza. Na Varelli e na Brisa, para falar de conforto no ambiente de trabalho, falar do ambiente corporativo, falar de tantos nuances dessas coisas que é só a ponta do iceberg. Conheçam eles melhor para que eles possam entregar a verdade deles para vocês. Também me conheçam melhor, o meu Instagram está sempre aí nas chamadas, Leopoldo Mora, o teu é... @Janaína Basso Arquitetura. E o seu? @Amarelli Curitiba. @Amarelli Curitiba. E Brisa Casa. E Brisa Casa. E estamos aqui hoje pelo Confrapapo, Confraria AD. Então, é o Instagram da Confraria. Esse ambiente que nos abraça, se não fisicamente, em todas as outras camadas, né? Deus abençoe vocês, toda segunda-feira às 20 horas. Fiquem bem. Tchau, tchau.